Fala pessoal, mais um episódio do ABC do Growth e hoje, Ara e Lincoln, eu tenho um assunto para falar que talvez dentro do nosso processo de onboard aqui, que é o nosso processo de implementação junto com os nossos clientes, é um inimigo oculto dos clientes. É um inimigo oculto que todo mundo acha que faz muito bem, que poucas pessoas dão atenção, mas é um grande gargalo que você muito provavelmente, e aí entra um conceito que é quanto mais eu sei, mais que nada sei. Quanto mais você estuda, mais você enxerga que você está aquém quanto a esse processo. Que processo é esse, Lincoln Law? Processo de canais de atendimento, de WhatsApp. Processo de vendas através do WhatsApp. O WhatsApp é o aplicativo mais baixado do mundo. É o aplicativo mais utilizado no dia a dia de todos os brasileiros. É um aplicativo que desde a criancinha até o cara de 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, ele utiliza, independente da idade. Todo mundo utiliza o WhatsApp. E todo mundo acredita que utilizar o WhatsApp e vender através do WhatsApp é a mesma coisa. Mas muitas pessoas ainda utilizam ele de forma extremamente errada. E quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de escrita, de gestual, o vendedor ele está muito habituado na visita presencial. E cada vez mais com as tecnologias, esse presencial vai se tornando cada vez mais difícil de ser realizado. E aí o vendedor que ele tem muita aptidão e ele não está se preparando para conseguir se comunicar bem através de outros canais, seja ele o canal de e-mail, seja ele o canal de WhatsApp, seja ele o canal de telefone, seja ele o canal de videoconferência. Tem vendedor que vai muito bem numa reunião presencial, mas quando vai para uma videoconferência, vai tudo de qualquer jeito. E quando a gente começa a estudar sobre marketing, quando a gente começa a estudar sobre vendas, a gente começa a entender que a percepção do cliente e aquilo que não é tangível, às vezes importa muito mais do que aquilo que você fala. Seja a sua roupa, seja a sua marca, seja pequenos pontos de contato que a sua empresa teve com aquele comprador antes mesmo da sua reunião. Muitas vezes eles são muito mais importantes, né? Então, Seja quando eu vou fazer, por exemplo, uma reunião virtual, eu estou acostumado a fazer reunião presencial e eu vou para uma reunião remota e eu não me preparo para que o ambiente seja o mais favorável possível para minha venda, eu tenho uma perda ali. Eu tenho uma perda. sim, Eu uso uma câmera de qualquer jeito, eu uso fora do esquadro, eu coloco a câmera de baixo para cima e fica aparecendo só o meu queixo olhando para frente, ou eu faço ela do celular. Quando você vai postar um vídeo no YouTube, o YouTube ele tem algumas orientações que ele te dá. O que você acha que é o mais importante na hora de postar um vídeo no YouTube, Lincoln? Qual que é o fator mais importante de um vídeo? qualidade do vídeo, o áudio. Mas de todas, Aí, qual que é a mais? acredito que o áudio. O áudio. O áudio é o Né? mais importante. Você pode ter o vídeo ferrado igual é o nosso aqui. Uhum. Em 280 pixels aqui. Pior que é uma câmera de 5 mil reais. Mas o áudio é o mais importante. Porque as pessoas não necessariamente estão 100% te olhando ali dentro do vídeo. Muitos aqui assistem pelo Spotify, muitos pelo podcast. Mas o vídeo não te incomoda muito. Agora, um áudio ruim é o pior Sim. que possa ter. Então, imagina você fazer uma videoconferência com um cliente com áudio ruim. Quantas vezes eu já puxei a orelha de vocês? Do barulho atrás, de não estar com um bom microfone. Então, tudo isso precisa estar ao seu favor. Porque basta ter alguém atrás de você falando, te incomodando, e esse áudio entrando pelo teu microfone, a pessoa do outro lado pode ser que ela perca a atenção e tudo aquilo que você se preparou tanto para falar, perca efetividade ali na hora da venda. E o WhatsApp ele tem esse mesmo contexto. Os detalhes eles importam. Então, o WhatsApp cada vez mais é um canal extremamente importante para o processo comercial. Acho que não existe mais um vendedor que não vende através do WhatsApp, mas ainda muito subestimado. E o primeiro ponto, Lincoln, das pessoas entenderem o quão é importante o WhatsApp e a maneira correta de se comunicar quando a gente fala de vendas é entender se esse é um canal síncrono ou assíncrono. Sabe o que é um canal síncrono ou assíncrono? O Sim. telefone, por exemplo, é um canal síncrono ou assíncrono? Síncrono. Por quê? Porque ele acontece em tempo real. Ele acontece tempo. Então a pessoa vai te responder, você vai perguntar, Sim. vocês estão ali 100% dos dois focados nessa ligação. Uhum.
A videoconferência é a mesma coisa. Então, qual que é a vantagem do WhatsApp? Ele é um canal assíncrono ou síncrono? Assíncrono. Assíncrono. Ele não precisa acontecer que as duas pessoas parem para conversar naquele momento. Só que muitas pessoas erram nesse exato contexto. Elas entendem que o WhatsApp é um canal síncrono e que as pessoas vão parar para te responder e vão entrar numa conversa síncrona, onde um responde, um pergunta, o outro responde, e aí vira um processo frustrante. Quantos processos eu já não passei de preencher lá o formulário? Por exemplo, a gente foi ver lá onde ia ser o evento de final de ano da Prime Video, ou diversos outros contextos que a gente já teve de contratação. E aí você mandou o formulário e a pessoa depois de 5 horas te manda um olá. E aí você tá ali na sua produtividade do dia a dia. Por exemplo, você, Lincoln, tem umas 6 reuniões todos os dias. Sim. Parou uma reunião, deu uma olhada no WhatsApp, um olá. Aí você responde, olá. Aí a pessoa manda, tudo bom, meu nome é Camila. Camila, tudo bom, meu nome é Lincoln. E você, está bem? Estou bem, e você? Nessa conversa, muitas vezes já se passou 4 horas. Porque você para com pequenas janelas de momento para responder as pessoas no WhatsApp, certo? Você não trabalha com o WhatsApp aberto, espero eu. Não é? Não. Então, assim, você teve essas pequenas janelas de momento para resposta, você responde e volta a trabalhar. Passou 1 hora, você vai responder. E se a pessoa não entender que esse é um canal assíncrono, onde ela tem que te avançar no processo comercial de a forma mais efetiva possível, talvez até ela chegar no momento da venda se passou 2 dias. Isso já aconteceu. Seja, Porque a pessoa, ela quer entrar num bate-papo. E isso não vai acontecer no WhatsApp. Então, primeira etapa do processo de vendas através do WhatsApp é entender que é um canal assíncrono, onde você fala tudo aquilo que você quer e deixa de forma clara o que você espera de resposta do outro lado. A pessoa responde tudo o que você precisa e a conversa vai sendo esse ping-pong, mas onde você, nessas janelas de tempo para resposta e para pergunta, você consiga aproveitar o máximo de tempo possível. Por exemplo, no nosso processo de qualificação por ligação, nós temos ali umas 6 perguntas. Uhum. Se o cliente demora 1 hora para olhar o WhatsApp, só esse processo seu de qualificação, quanto tempo ele vai demorar? 6 horas para acontecer. Então, assim, como que você otimiza isso? Seja, Colocando muitas vezes tudo isso numa única mensagem ou em blocos de mensagem. Para que quando esse cliente ele olha, ele entenda tudo aquilo que você espera que ele responda e você já fale o porquê que você precisa que a pessoa responda para você avançar. Isso até chama um gatilho de razão. Já ouviu falar do gatilho de razão? não. Gatilho de razão, ele parte do princípio que as pessoas têm uma probabilidade maior de te responder ou avançar em cima daquilo que você espera delas quando elas entendem o porquê você precisa daquilo. Foi feita uma pesquisa onde uma pessoa, ela ia numa faculdade, ela precisava imprimir um documento, e aí tinha uma fila gigantesca de pessoas. E aí o primeiro teste, ela só ia na primeira pessoa da fila e pedia para a pessoa se ela podia passar na frente. E aí 98% das pessoas negaram que ela passasse na frente. No segundo teste, ela foi para o primeiro lugar de novo, ela tinha uma fila gigantesca para imprimir dentro da universidade, e ela muda o discurso dela. E o discurso dela é agora, Lincoln, eu posso passar na sua frente porque eu estou atrasado. Ela dá uma explicação muito genérica, mas a taxa dela de efetividade, de conseguir passar na frente, já aumenta consideravelmente. E no terceiro teste, ela dá um gatilho da razão, dessa explicação muito mais contextualizado. E aí ela entra na pergunta, ela aparece ali para a primeira pessoa da fila e ela fala: Lincoln, eu posso passar na sua frente porque eu tenho um projeto para apresentar e eu tô atrasado, e se eu perder a apresentação desse projeto, eu provavelmente não vou conseguir passar de ano nessa matéria. E aí a maior parte das pessoas deixa ela passar na frente. Então no WhatsApp é importantíssimo quando você vai começar a fazer perguntas ou vai avançar com essa pessoa no processo comercial, que você explique muitas vezes o porquê que você está perguntando aquilo, tá? Vamos tentar montar um processo aqui de vendas, Lincoln? Até utilizando muito do que você já faz hoje. O que você acredita que alguém que agora entendeu que, cara, o WhatsApp ele é importante, eu preciso tratar ele como um canal profissional, eu preciso passar credibilidade, porque a outra pessoa do outro lado, ela espera que você seja um profissional especialista naquilo que você vende. Seja facility, seja segurança, seja serviço, seja plataforma, ele espera que você seja uma pessoa consultiva com autoridade. E todo o canal vai influenciar para que isso aconteça. O que é a primeira coisa que a pessoa deveria ter atenção no WhatsApp, Lincoln? Acho que eu começaria pelo básico, que seria a foto, Boa, vamos lá. O perfil, o certo? perfil. O perfil. Boa. O que tem em um bom perfil?
O perfil seria com uma foto ali, uma foto profissional, com uma boa qualidade. Então vamos lá, uma foto profissional. O que que seria uma foto não profissional? Uma foto com a família, uma foto do cachorro. Eu sei que cada um tem um contexto diferente, né? Às vezes, sei lá, se é algum mercado específico até faria sentido, mas, cara, normalmente não. Então, uma foto profissional, bem vestido, profissional. Mas olha que legal, uma discussão que a gente possa entrar. Você acha que uma foto extremamente profissional, que dá pra ver ali que ela tem uma montagem por trás, que ela é uma foto extremamente produzida, ela vai muito bem? Depende, depende. Muito, o que que seria muito, assim, muito extremo, o extremo? Uma foto que a pessoa foi numa agência audiovisual, produziu, e ali a agência foi lá no Uhum, Photoshop, tirou todas as rugas, e dá pra você. Sabe aquela foto que você nota que ela foi uhum. produzida? Sim, sim, sim. Eu acho que talvez nesse sentido ele perderia um pouco ali de familiaridade ali do outro lado, né? Parece Boa, que é um robô ou uma foto fake. boa, boa. Você precisa criar conexão com a outra pessoa que está do outro Isso. lado. Então, essa foto profissional, ela tá muito mais envolvida até no contexto que você quer passar ali na hora da sua comunicação. Por exemplo, uma empresa que está contratando um profissional de segurança. Você tem um contexto de segurança, uma Uhum. pessoa que passe mais credibilidade, talvez com mais autoridade, uma pessoa que passa seriedade num contexto, talvez que ela não vai estar numa foto, talvez com um baita sorriso no rosto. Um baita sorriso no rosto. Ela vai estar alinhada com esse contexto, porque quando alguém busca segurança, não é um assunto legal de se Sim. conversar. É um assunto sério para se conversar. E você não quer conversar com alguém que tenha essa foto mega extremamente carismática quando o assunto é segurança. Talvez agora, quando você fala de facility, que você está falando de atendimento, recepcionista, uma copeira, um ASG, você está falando mais de atendimento, de acolhimento. Uhum. E aí, talvez uma foto que te passe mais abertura de receber o cliente vai te trazer mais contextualidade para aquilo. Então, entender o contexto de vendas que você está é importantíssimo nessa hora de montar essa tua persona na hora da foto. Mas é o que você falou, talvez uma foto muito produzida, ela desconecte da outra ponta e até mesmo muitas pessoas utilizam ali os robôs, chatbot de atendimento Sim. e acabam pegando aquela foto que a gente vê lá no Shutterstock, que é o banco de imagens daquela mulher que Uhum. parece uma gringa, né? O olho extremamente azul com aquela foto extremamente produzida, que perde um pouco dessa conexão. Mas a foto é extremamente importante. E muitos argumentos que eu vejo na hora da foto é: ah, Lucas, mas, pô, esse é o momento com a minha família. Esse WhatsApp meu é o meu WhatsApp pessoal também. Então, antes da foto, o que que seria um ponto importante de escolha? Um WhatsApp profissional O para trabalho. WhatsApp Business. Para todo mundo que aqui talvez não conheça, existem dois WhatsApps, que é o Sim. WhatsApp pessoal. E se você não quiser dividir, até o ideal é até que você tenha talvez dois chips, que Duas você tenha dois contas. números, mas você tenha o WhatsApp Business, que é a ferramenta do WhatsApp que te traz muito mais funcionalidades, tanto quanto o horário de atendimento, caso você tenha, tanto como padronizações de mensagens, modelos de mensagens. Catálogo. Lá você consegue colocar o teu catálogo de produtos e É. catálogo de serviços, links para o seu site. Tem uma série de funcionalidades que o WhatsApp pessoal não te dá. A Sim. parte da tag, que eu acho muito legal, onde você consegue colocar talvez uma divisão ali onde cada pessoa que você faz contato, você consegue colocar se ele é uma cliente, se ele é um prospect, Uhum. se ele é um lead, se ele é um ex-cliente, e aí você entender esse contexto para cada uma delas. Então, o ideal é que você escolha o WhatsApp Business, até porque esse Sim. WhatsApp vai passar mais credibilidade para alguém que está fazendo contato, porque ele entende que ele está falando com uma pessoa, mas é uma pessoa que representa uma Empresa. empresa. Então, foto profissional importantíssimo. O ideal, quando a gente fala de uma foto, eu vou colocar aqui, Lincoln, você não vai ver, mas ele tem aqui o círculo da foto, certo? Uhum. O ideal é que apareça o seu corpo todo na foto? Não. 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 O ideal é que dentro dessa foto, dividido aqui em dois terços, aqui na verdade em três, é que o seu rosto ele ocupe cerca de 80% da foto. Então ele vai ficar aqui o seu rosto, aqui um pedaço do seu ombro, Um baita sorriso. assim. Então, muito cuidado na hora de colocar foto, tentar colocar foto do corpo inteiro, já que você tá com um terno muito bonito. Porque a pessoa, na hora que ela te vê numa foto bem pequenininha. Uhum. É importante que ela consiga criar a relação de quem é a pessoa que tá falando comigo. Então, essa foto é importantíssima. Depois da foto, Lincão, o que é importante a gente estruturar dentro do WhatsApp? Tem as dá para utilizar, o que eu utilizo também bastante além das tags é as mensagens de resposta rápida, né, isso me ajuda muito principalmente para objeções, para o primeiro contato, ou até para propostas ou links externos.
Boa. Recado. Um erro que eu vejo também é muitas vezes as pessoas colocando uns recados assim que fogem de contexto, assim, sabe? Com trechos de música e é o WhatsApp profissional do Trechos de cara ainda. música? Coloca lá o trecho de uma música, um Ah, símbolo, um emoji no no perfil recado. ali, na hora do nome, né? Exato. É um erro Vai também. colocar o mais pessoal possível, informações até sobre a empresa que você representa. Sim. Perfeito. Essa parte da resposta rápida ela é importantíssima, porque vamos pensar que você tem um vendedor, certo? Esse vendedor ele atende um grande volume de leads. Então ele atende ali 40, 60 oportunidades todos os meses. Qual que é a probabilidade de cada cliente que chegue, ele consiga montar uma mensagem extremamente personalizada do zero para cada um? Primeiro, ele perde tempo. Segundo, que ele não aguenta, porque muitas vezes ele atende do carro, ele atende andando, ele atende do restaurante, ele atende de qualquer lugar. Muitas vezes ele está com o cliente. Então, quanto mais mensagens rápidas e padronizadas ele tenha, mais personalizando o contexto. De quando chega um cliente, de quando chega um síndico, quando chega um condomínio. E ele vai ter nessa mensagem uma estrutura de mensagem padrão, só que com variáveis. Que pode ser, por exemplo, o cargo da pessoa, que vai ser o nome da pessoa aqui no começo, Uhum. que vai ser as dores da pessoa, do porquê que ela veio falar com você. Sim. E aí acaba virando uma mensagem padrão no quesito estrutura de comunicação, mas personalizado porque a pessoa entendeu que aquela mensagem é para ela. Uhum. Quando a pessoa começa a entender que aquela mensagem é padronizada e que não tem uma contextualização para ela, o que acontece com o lado de quem está recebendo essa mensagem? Ela já tem mais conexão com você. Mas do outro lado, da pessoa que recebeu essa mensagem que não é personalizada, ela desengaja. Aqui é personalizado ou que não é? Que não é Que personalizada, não que é é. padrão. Ela perde a conexão. Perde a conexão, porque ela entendeu que aquela Sim. mensagem não é para ela. Então o ideal é que tenham mensagens rápidas, porém que tenha essa personalização. Entendi. Eu vou abrir um pouquinho de algumas mensagens que a gente estruturou aqui há pouco tempo aqui para os nossos clientes. O que é a mensagem inicial, Lincoln? Vamos falar que um lead que você recebeu. Chegou para você o lead, você qualificou ele ali visualmente, fez a pesquisa. Ou vamos trazer para um aspecto de facilities. Chegou lá um condomínio, certo? Então é a Dona Maria. Dona Maria, ela é síndica do condomínio. Ela colocou lá as informações. Você participou dentro da plataforma da Prime Bid, certo? Clicou lá em participar. Certo. Tem lá tudo que ela precisa, as dores, quem ela é no condomínio. Como que seria a estrutura da sua primeira mensagem? Eu acho que a gente tem que seguir também um pouco daquilo que a gente já faz no presencial, que é matando aquelas dúvidas iniciais, né? Quem eu sou, onde que eu consegui o seu contato e o porquê dessa mensagem. Boa. Então, acho que seguindo a cordialidade, né, tem que ter essas informações e contextualizando talvez por onde ela veio. Isso é importantíssimo. A primeira objeção na cabeça do cliente, mesmo que ele não exponha, é quem é você e como você conseguiu o meu contato. Essas são... eu não sei se alguém já te ligou do número desconhecido e aí a pessoa começa a falar e você tá ali. Caramba, o que essa pessoa quer comigo? Exato. O WhatsApp é a mesma coisa. Quando a pessoa começou a falar, é importantíssimo que você se apresente, quem é você, o que você é dentro da empresa. Então, meu nome é Lincoln, sou responsável pela área comercial aqui da Prime Bid e eu consegui o seu contato através da plataforma onde você lá cadastrou a sua demanda de cotação. Bom, já deu o contexto de quem você é e o porquê que você está mandando mensagem. Até aqui, ó, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês, ó, mensagem de contexto. Então, quem é você? Onde conseguimos seu contato? Então, aqui no caso, eu dou exemplo com a Mariana. Mariana, bom dia, meu nome é Lucas, sou o diretor comercial da Prime Bid Serviços e eu recebi o seu contato através da plataforma da Prime Bid, onde você registrou sua cotação e eu tô aqui para entender melhor como podemos te ajudar. Se eu deixo só essa mensagem, qual que é o grande gargalo que eu tenho aqui? Se eu só escrever essa mensagem e esperar ela responder? Isso é um erro clássico, Lincoln, clássico. Se você deixa só essa mensagem e não... Eu mandei essa mensagem só. Dei enter e fui fazer outra coisa. Cara, é um cliente que já tá vindo até você, ele já tá esperando um atendimento. Então, do jeito que foi, ele acabou não chegando a ser atendido. Então, acho que precisa de mais informações. Existe uma regra no processo comercial. Ih, a linha travou aqui. Existe uma regra no processo comercial que o vendedor ele sempre tem que dar o próximo passo do processo de vendas. É sempre o vendedor que tem que estar no controle da venda, porque se o vendedor não está no controle da venda, quem vai fazer um processo é o próprio cliente que vai definir qual que é o processo dele. Então o ideal é que você sempre dê qual que é o próximo passo. Dê qual que é o próximo passo. Seria uma pergunta no final? Então, nesse caso aqui, ó, meu nome é Lucas, sou diretor comercial da Prime Bid, recebi seu contato através da plataforma, onde você registrou sua cotação. E eu tô aqui para entender melhor como podemos te ajudar.
E eu que tô do outro lado, o que que eu tenho que responder pro Lucas? Nada, Não sei, nada. o que que ele quer que eu responda pra ele? Sim. E esse é um gap gigantesco, porque a gente não se coloca no lugar do comprador. Tá, o que que eu tenho que responder pra ele? Eu tenho que passar de novo as informações? Eu tenho que passar os detalhes? Eu tenho que convidar ele para... O que que eu faço? E quando o cliente tem objeções, muitas vezes ele trava. Porque aí ele tem que pensar muito para responder. E quando a gente coloca no processo de vendas, de marketing, a gente tem que entender que a gente precisa se comunicar de forma mais clara possível e que deixe o mais mastigado, que seja fácil do cliente seguir o nosso processo. Então eu sempre tenho que deixar o CTA daquilo que eu espero para esse cliente. Então aí eu tenho que fazer uma composição nessa mensagem. Tá? O ideal primeiro é que eu possa personalizar. Então, por exemplo, eu vou dar a segunda mensagem. Então, Mariana, eu participei da sua cotação porque eu já atendo outros clientes aí na Zona Leste que vai me permitir oferecer um atendimento mais próximo para você e até uma supervisão mais ágil. Eu conheço bem a região e eu posso garantir que uma operação eficiente vai alinhar suas necessidades. Eu estou dando contextualização para ela entender que essa mensagem não é padronizada, que eu entendi as dificuldades dela, eu já tô argumentando do porquê que eu sou uma boa empresa e eu já tô criando argumentações para eu me diferenciar da concorrente, uma vez que eu sei que eu tô concorrendo com outras empresas. Então eu tenho que pensar não só em mensagens de atendimento, mas mensagens que eu consiga me descolar. Porque na hora que eu falo que eu tenho outros clientes na Zona Leste, eu tô criando um rapport com ela, dela se sentir mais segura, eu já tô falando que eu vou atender com mais agilidade, e eu já estou falando que eu tenho uma supervisão que vai estar muito mais próxima. E a partir desse momento eu crio uma objeção na cabeça do cliente que é, será que as outras empresas também estão na Zona Leste? Tem clientes na Zona Leste? Se elas não tiverem, provavelmente elas não vão me atender tão bem. Porque o Lucas já conseguiu criar esse contraste no meu processo de atendimento. Isso já no primeiro contato já matou tudo isso, né? Praticamente. A gente vai construindo. O processo de vendas é uma progressão de argumentações. Não existe uma argumentação que é o super trunfo, mas existem várias argumentações seguidas que vão criando esse contexto na cabeça do cliente. Certo. É. Ah, foi agora. Que merda, hein? Foi. Ah, vamos lá. E aí... Pronto. Perfeito. Bagunçou a live Eita, toda. vai embora. Bagunçou a live toda. Vamos lá. E aí, legal, me apresentei, expliquei o contexto de onde eu consegui o seu contato, expliquei o que eu sou responsável aqui na Prime Video, o que eu quero com você, já estou conseguindo me descolar da concorrência, já criando argumentações e contextualização de forma personalizada, então eu posso me personalizar para o cliente no atendimento que eu tenha de um cliente próximo a ele, eu estar próximo a ele, eu já atender um cliente do mesmo segmento que ele, eu preciso tentar encontrar algum ponto em comum, que crie algum tipo de conexão com o cliente. E agora eu tenho que deixar o CTA para esse cliente. Essas mensagens eu já vou mandando uma em seguida da outra, porque, de novo, a gente não precisa que o cliente responda para conseguir avançar no processo comercial. Eu tenho que entender qual que é o meu próximo passo. O meu próximo passo pode ser, por exemplo, o quê? Marcar uma reunião, marcar uma ligação de qualificação, marcar uma reunião remota, pedir alguma informação para o cliente. Então eu tenho que dar qual que é o próximo passo para o cliente. No caso, se a gente já está qualificado, a gente já sabe que o cliente é perfil, tudo, eu já posso tentar avançar para uma reunião. E aí tem um grande gargalo, Lincoln. Eu tenho que não só marcar reunião e tenho que mostrar para o cliente que essa reunião ela é mais importante para você que é cliente do que no caso para mim que sou vendedor. Quando eu começo a colocar reunião falando que a reunião é importante para eu poder mandar uma proposta, eu estou falando de todos os problemas que são meus. Mas eu tenho que conseguir trazer os problemas que são... O porquê que essa reunião é importante para você, cliente, e não é importante para mim como vendedor. E hoje existe um grande cenário no caso dos compradores, que existe cada vez mais uma negação para fazer reunião com vendedores. Porque se você olha por um cenário histórico e se coloca na posição do comprador, ou no caso do síndico, ele já recebeu diversas apresentações presenciais de vendedores. E eu te garanto que muitas delas foram muito frustrantes. Então eu já vi diversos casos, por exemplo, do vendedor, ele chega na frente do síndico, ele abre o notebook, aí ele pede para o síndico um cabo HDMI, aí o cabo HDMI do síndico não tem ou não funciona direito, aí ele vai abrir a apresentação ele vai ficar caçando a apresentação. E aí uma reunião que era para ser uma conversa consultiva, onde ele vai entender os desafios daquele síndico,
é gasto quase 30, 40 minutos numa apresentação de um PowerPoint, onde eu vou falar a história da minha empresa, quais são os meus serviços, eu vou explicar ali dos meus certificados, eu vou ficar falando 30, 40 minutos de informações genéricas para minha empresa, que eu já poderia ter apresentado, no caso para esse síndico, de uma forma antecipada, e usar a reunião para falar sobre o cliente, e aí Uhum. apresentar um projeto baseado nessas dores e necessidades. Então, eu falo tudo isso porque muitas vezes o comprador já passou por diversas situações como essa, e aí ele não quer mais aceitar a reunião. Ele quer primeiro que mande a proposta, e se a proposta for interessante, aí ele avança. Só que como que do outro lado do vendedor, que é um vendedor consultivo, ele também vai mandar uma apresentação de acordo com aquilo que o cliente precisa se ele não fez uma reunião. E até mesmo, se eu não sou o menor preço, como é que eu vou explicar todo o valor que a minha empresa traz para o cliente de uma forma perceptível numa proposta? Então existe esse conflito de ambos os lados. Então esse primeiro passo que eu tenho que fazer junto com o cliente é vender essa reunião e pelo WhatsApp eu preciso explicar o porquê que essa reunião ela é importante na visão do comprador. Então eu trouxe aqui, ó, Mariana, sempre aqui meu CTA para chamar esse cliente para uma reunião que vai ser diferente para uma ligação. Então aqui, Mariana, eu sempre sugiro uma reunião presencial para entender melhor o que é importante para você no momento dessa reunião. Como aqui o nosso serviço ele vai fazer parte do seu dia a dia, é fundamental para mim tomar essa decisão com mais atenção possível. No caso, você tomar essa decisão com o maior volume de detalhes possíveis, porque é uma decisão importante. Me conta, Mariana, como é que está a sua agenda na próxima semana, entre quarta ou quinta-feira, assim eu posso apresentar uma proposta mais detalhada e alinhada ao que você tem de necessidade. Então ali eu vou criar uma mensagem que faça entender que essa reunião ela é importante mais para o cliente do que para mim e o que ele ganha com essa reunião, que é uma proposta 100% de acordo com o que ele precisa. Muitas Uhum. vezes eu vou até colocar que vai ser uma proposta onde eu vou trazer até um preço mais competitivo, porque uma vez que eu sei a estrutura física do cliente, eu vou conseguir falar da produtividade. Às vezes o cliente está pedindo, por exemplo, 3 postos de auxiliar de serviços gerais, e lá no ambiente eu vou conseguir desenhar para ele que, será que talvez eu precise realmente de 3 pessoas? Será que com 2 pessoas e tecnologia eu não consigo resolver esse desafio? No caso da segurança, será que com segurança eletrônica eu não consigo tornar a sua operação mais eficiente? Então eu vou vender que eu vou conseguir entregar uma proposta mais detalhada e mais competitiva possível na hora dessa reunião. Além disso, eu vou ter um CTA de ligação, vou ter um CTA. Muitas vezes tem clientes, por exemplo, aqui na PrimeBit que mandam uma proposta direto para o cliente, para resolver essa ânsia do cliente de ter a proposta e depois que ele manda a proposta, ele tenta marcar uma reunião presencial, porque muitas vezes o cliente quer validar. Poxa, eu quero Uhum. primeiro saber se essa proposta está dentro do preço que eu estou recebendo aqui, depois que eu recebi, aí sim eu avanço para uma reunião. Então tem clientes hoje que optam, mandam a proposta, depois eu vendo para o cliente. Olha, cliente, para eu conseguir te trazer uma proposta mais competitiva, seria muito importante eu fazer uma reunião. Como eu não fiz uma reunião, eu estou mandando uma proposta padrão para você, mas eu não tenho como garantir que eu vou resolver aqui todos os seus desafios, uma vez que eu não os conheço com detalhe. Então eu vou ter esse CTA que eu preciso deixar a cada mensagem para o cliente. Hoje no teu processo, Lincoln, quando você recebe esse contato com o cliente, qual que é sempre o teu próximo passo? Agendar uma reunião. E aí, como que tem sido essa receptividade do cliente? Você vê que muitos clientes pedem, aceitam a reunião direto ou muitos tentam cortar esse caminho? Cara, é bem dividido nesse sentido, mas a gente sempre se preocupa em trazer esse argumento que ele vai ter um benefício dessa reunião. Talvez com uma proposta mais personalizada, para entender um pouco mais o cenário do cliente e também para poder explicar melhor, né, os benefícios da plataforma em si para ele. Perfeito. Perfeito. E aí sempre vai ter um CTA. Tem clientes que querem receber a Uhum, proposta e a gente pode falar, olha, igual a gente às vezes fala para o cliente, olha, a proposta aqui vai custar de 2 a 20 mil. E o cliente, como assim? Vai depender das suas necessidades, do uhum. tamanho de cotações que você quer participar, do volume de cotações que você quer. Por isso que para mim é importante fazer essa reunião. Tá? E depois vem algo que é muito interessante, Lincoln, no processo de WhatsApp, que é contorno de objeções. Que a maioria dos vendedores está muito habituada a fazer isso de forma pessoal, até por uma videoconferência, mas pelo WhatsApp ele é mais desafiador. Por quê? Eu não estou sabendo qual é o tom de voz no caso do comprador, o comprador também não sabe o meu tom de voz. Então aqui cada detalhe é importantíssimo. Vamos falar que no caso você é um prestador de serviço, tá? Você é um Certo. prestador de serviço e que você falou para o comprador, no caso, te disse que o seu preço está fora do mercado. Cara, Lincoln, teu preço está muito acima das outras propostas. E aí? Como que é esse teu contorno de objeção ali pelo WhatsApp? Primeiro
tentar entender com o que ele tá comparando e o que ele tá cogitando contratar fora a minha solução, fora o 3 meu postos de serviço. limpeza. 3 postos de limpeza? Isso. E a minha e o meu caso, eu seria o prestador ou a empresa, no Você é caso. o prestador de serviço. A proposta foi a maior. A minha foi a maior e o dele E ele tem outras 4 menores, que esse é o valor. E agora é... Ah, mas o que ele tá eu tenho que entender o que ele tá comparando, se é o mesmo serviço, É o mesmo os serviço. mesmos serviços. Isso. E é só preço. Naquele momento ele falou que ele não vai seguir com você porque o teu preço é o maior. Ah, então se for o mesmo serviço, o mesmo escopo, se ele estiver pagando tudo, não tem muito o que fazer, velho. Você abandonaria essa venda? Não, tentaria ainda ir pra uma visita, mas se é o mesmo serviço, é o mesmo preço, eu vou tentar trazer argumentos ali, mas sem uma reunião ainda. Legal, aí vamos entender esse conceito. Pense que assim, a sua empresa ela cobra mais caro que os concorrentes, certo? Por que ela cobra mais caro que os concorrentes? Ah, porque a gente entrega um serviço de maior qualidade, a gente paga tudo certinho e também a gente atende fora o serviço, a gente tem outras cortesias que a gente coloca também. Legal, então vamos lá. Primeiro que pagar tudo certinho deveria ser uma obrigação. Sim. Colocar isso numa argumentação é um pouco complicado, mas pode ser colocada para os clientes. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Vamos repartir. O primeiro que você falou é qualidade, certo? Teoricamente, todo mundo aqui que está vendendo num preço menor que o seu também tem esse mesmo discurso que o seu. Qualidade, atendimento. Quando a gente trabalha com argumentações nesse âmbito mais genérico, é difícil isso gerar percepção do cliente do porquê que ele deveria pagar mais. Todo mundo falou que oferece um serviço de qualidade com bom atendimento, só que com preço menor que o seu. Quando a gente fala da análise do cliente, ele está avaliando preço e risco. Se ele entende que o risco de contratar a sua empresa e a dos outros é muito parecido, não justifica ele pagar mais por você. Ele tem que entender que existe um risco muito maior e perceptível de contratar outras empresas comparado com a sua. Então você vai ter que ajudar ele a criar esse contraste entre as empresas. Então, por exemplo, vamos falar que você pegou que você paga tudo direitinho. Então você está partindo do princípio que outras empresas não pagam. Sim. Certo? Aí a primeira coisa, você vai falar logo direto que as outras empresas não pagam? Não. Você vai acolher. Então, coloca aí na telinha, Eren. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, redução de custo. O cliente que falou aqui, ó. Mariana, preparamos uma proposta com todos os custos. Esse aqui o cliente já sabe que o comprador está buscando redução de custo. Tá bom? Então lá. Mariana, preparamos uma proposta com todos os custos otimizados, mas mantendo o compromisso com a qualidade e com os nossos colaboradores, o que te ajuda a reduzir tanto o turnover e garante que o serviço seja bem executado. Aqui eu estou querendo colocar a pulguinha de turnover, porque quando eu falo de turnover para o cliente, o que isso gera de ruim para ele? É um problema na operação dele, de faltar o porteiro, de faltar a pessoa da limpeza. Isso. Só que eu preciso começar a criar essa imagem na cabeça do cliente. Então, eu estou falando para ele, olha, como eu pago um valor, pago tudo certinho em dia, a gente tem uma atenção maior ao colaborador, uma assistência ao colaborador, isso faz com que eu tenha menos turnover comparado com a média da concorrência. Isso implica você ter uma pessoa que vai passar mais tempo na tua empresa, de confiança, que já conhece os teus projetos, os teus processos, a tua estrutura, e isso otimiza tempo e garante uma qualidade maior do que, por exemplo, você contratar uma empresa que tem um turnover alto e que a cada trimestre está tocando de colaborador aí para você. Então, tenho que colocar essa pulguinha para lá. E aí eu já vou fazer o que a gente chama de take away, que eu já vou adiantar essa objeção, no caso, para o cliente. Mariana, provavelmente eu tenho certeza que você vai receber propostas mais baratas que a minha. Mas é importante você ter cuidado porque algumas empresas acabam não cumprindo com todas as obrigações legais, o que pode te trazer problemas financeiros no futuro, caso essa empresa, por exemplo, fale com algum desses compromissos. Eu recomendo que nessa cotação você sempre consulte todas as certidões de todos os fornecedores para você fazer uma contratação da forma mais adequada, sem riscos. Eu já deixei as nossas certidões disponíveis para que você verifique e conheça o nosso trabalho e assim que comece com total transparência. Isso aqui é uma mensagem de WhatsApp, falando não fica tão legal, mas uma mensagem aqui padrão para o cliente. O que eu estou falando? Para ele olhar com turnover carinho. Estou falando que eu já estou mandando as minhas documentações para que ele exija documentações dos outros clientes, se eu acredito que nessa concorrência tenham outras empresas que não estão cumprindo com as suas obrigações fiscais, trabalhistas, que não têm as suas CNDs todas em ordem. Então eu preciso começar a criar essa percepção de risco na cabeça do cliente do outro lado. Você sai de preço e já começa a olhar... Você vai ter que aumentar a percepção de risco. Toda vez que você fala dos teus processos e tira essa parte generalista, e você vai falar, por exemplo,
O porquê que você tem um custo maior? Porque você tem uma supervisão mais presente. Você vai ter que trazer quais são as consequências que não ter uma supervisão presente pode gerar ali no cliente. Se você paga, por exemplo, um benefício maior para o cliente e para você ter uma retenção maior, você vai falar o que não pagar um benefício maior vai gerar no cliente. Então você vai trazer todas essas percepções de risco para que o cliente na hora fale, caramba, né? A proposta do Lincoln foi R$ 500 mais caro. Mas será que por R$ 500 não vale a pena ter o Lincoln? Porque olha tantas as outras coisas que ele tem que os outros concorrentes não têm. E ele também vai começar a fazer essas perguntas para os teus concorrentes. Porque uma vez que você tem, ele vai começar a ver se os outros concorrentes têm. Não necessariamente você vai ganhar todas, mas você precisa se preparar com essas argumentações. Porque, como mesmo você disse aqui, Lincoln, se você não está preparado para esse tipo de argumentação, grande parte das vezes você vai dispensar esse cliente. E aí você vai criar um viés que, esse cliente só quer preço, eu não quero ele. Mas na verdade ele está te pedindo ajuda. O que mais que eu tenho que avaliar? O porquê que você cobra R$ 700 a mais? Se você fala só qualidade, todo mundo falou só qualidade. Se você fala atendimento, todo mundo falou atendimento. Então você tem que trazer isso de forma tangível para o cliente. O que diferencia a minha empresa da concorrência? É metodologia, é processo, é tecnologia, é mão de obra, você paga um valor maior, é uma estrutura, alguma coisa tem que justificar. E o cliente tem que vir com essa argumentação, porque na hora que o comprador chegar com essa proposta, vão perguntar para ele, tá, mas por que você vai pagar mais caro na empresa do Lincoln se tem outras empresas mais baratas? Por conta de Y, por conta de X, por conta de Z. E aí ele tem argumentações para que faça isso ser tangível na hora dessa contratação. Vai ter o cliente que tem o CLT e está buscando terceirizado. Ali é importante que você explique para ele de uma forma muito clara quais são as vantagens do terceirizado, e muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Será que todo comprador sabe exatamente os diferenciais do CLT do terceirizado? Não. Talvez sim, talvez não. Então aqui é importantíssimo você falar para ele que realmente o terceirizado ele tem um valor de investimento maior, mas olha o tanto de benefícios que tem comparado um com o outro. Quando a gente até fala de CLT aqui junto com o comprador, qual que é a primeira estratégia que a gente usa? A estratégia de contraste. Ao invés do comprador comparar o meu investimento no auxiliar de serviços gerais, que é 5, 6 mil, comparar com o salário, eu já vou colocar todos os encargos, todos os salários, todos os valores que vêm junto com esse CLT, para ele comparar banana com banana. E depois essa diferença do CLT para o terceirizado, eu falar em benefícios para que justifique isso. E depois tem uma última etapa aqui que a gente vai trazer na hora do WhatsApp. Quando o cliente, Lincoln, para de te responder, o que você faz? Quando ele para de me responder, Isso. eu deixo uma última mensagem para um possível contato no futuro. Só uma mensagem? O cliente parou de te responder. Você fez uma pergunta e ele não te respondeu. Eu vou tentando novamente. Faço algumas tentativas, cara, já vi que não tá dando mais, aí eu deixo um ponto de contato para o futuro. Perfeito. Tanto na objeção, quando o cliente não responda, uma coisa que é importante para nós é sempre acolher o cliente. E não criar um conflito com ele. De cliente, preciso que você responda. E na mesma hora das objeções, quando um cliente fala de preço, eu não crio um conflito com ele, eu acolho ele. Cliente, eu entendo que é um investimento alto, eu entendo que você vai estar investindo um valor maior do que você investe hoje, mas eu tenho esse. Então, primeira fase é o acolhimento. Então, no caso do cliente para de responder, muitas vezes é acolher, porque às vezes o cliente realmente está numa correria. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, Arinha, põe aí na tela. Oi, o cliente parou de responder, tá? Oi, Mariana, imagino que a correria do dia a dia deve estar intensa por aí. Só estou passando aqui para reforçar que estou à disposição para dar continuidade no seu processo e ajudar no que precisar. Só fiz aquele lembrete, uma vez que o cliente parou de me responder. Olá, Lincoln, estou aqui, estou te esperando para você responder para a gente avançar no processo comercial. Cliente não respondeu, eu vou desistir? Não. Oi, Mariana, estou passando aqui só para ver se tem chance de você revisar o que precisa. Não, calma aí. Segunda aqui. Oi, Mariana, só estou passando para ver se teve chance de revisar a nossa última conversa. Entendo que o dia a dia pode ser bem corrido, então se precisar de algum ajuste ou tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Quando for conveniente para você, me avise que já seguiremos com o próximo passo. Então, segunda mensagem. Cliente não respondeu? A terceira mensagem. Mariana, espero que esteja bem. Entendo que a rotina pode estar bem intensa, mas queria confirmar se ainda tem interesse de avançar com o nosso processo. Caso decidindo seguir com outro fornecedor ou se por algum motivo tenha desistido do processo, fique super à vontade para me avisar, assim posso deixar o acompanhamento em aberto para um futuro contato se necessário. Então aqui eu já estou falando para Mariana. Mariana, se você já fechou com alguém ou desistiu do processo, fique à vontade para me avisar. Porque às vezes o cliente ele está com vergonha de falar para você que trocou. Você me atendeu tão bem, falou tudo, a gente fez reunião e eu desisti de você.
Com medo dessa negação, o cliente para de responder e aqui eu estou deixando aberto para que ele fale, olha, Lucas, realmente parei de seguir com o processo ou se tem alguma outra pessoa envolvida. E a última aqui que é o breakup, né? Mariana, como não tive mais o seu retorno, eu vou encerrar o seu acompanhamento por agora, mas eu fico à disposição para te ajudar quando precisar. Será um prazer retornar o contato sempre que fizer sentido para você. Então aqui eu estou colocando 4 mensagens para o cliente para tentar recuperar esse contato. Você acredita que isso tem efetividade, Lincoln? Ficar fazendo esses follow-ups quando o cliente para de responder? Sim, sim. Total. Quantas vendas aqui que a gente já fez do cliente que ficou um mês sem responder e depois a gente mandou uma mensagem na hora certa, no momento certo, e ele retomou o contato? Várias. Pra você ter algum, por exemplo, nesse primeiro momento ali, antes do cara parar de responder, tem algum limite, um número exato, assim, uma média de mensagens que você faz? Eu acho que existe uma conta de tempo, que é a frequência que eu vou mandar essas mensagens, e contexto, né? Então, Uhum. assim, se eu tô muito avançado nessa negociação, poxa, eu já mandei uma proposta, eu já fiz uma reunião, eu seria mais incisivo ali nessa resposta, porque eu já tô avançado nesse processo. Agora, talvez se fosse um lead que acabou de chegar no meu site e eu nem fiz um processo de qualificação, eu mandaria um volume menor de informações para ele. Eu colocaria ele numa cadência de nutrição mais generalista. Mas se eu já avancei bastante, eu faria um número maior de atividades, só que mais espaçados. Por exemplo, essas mensagens eu mandaria 1 a cada 2 dias. Partindo do princípio que o cliente pode estar numa semana de uma implantação, pode estar num projeto e que ele não está conseguindo me responder. Mas eu acredito, Lincoln, que se a mensagem tiver contexto, não for uma mensagem agressiva, seria porque o cliente, até porque assim, nós, vendedores, a gente está fazendo o nosso trabalho. Uhum. Foi o cliente que pediu a proposta, foi ele que abriu a cotação, ele que iniciou a negociação, então a gente só está seguindo com o processo. Então, cobrando que minimamente aquela pessoa do outro lado nos dê um posicionamento. Ainda assim, sabendo que grande parte não vai dar esse posicionamento, a gente precisa fazer esse follow-up. Mas eu acredito que vamos falar aqui de 3 a 6 tentativas, eu acho o suficiente. Legal. Mas aí podem ser utilizadas outras estratégias. Por exemplo, uma que a gente utiliza é o team selling, que é você está fazendo esse e-mail de follow-up. Não funcionou para você? Passa para um outro vendedor tentar. Às vezes teve alguma fricção no teu processo comercial com aquele cliente e que outro vendedor pode recuperar. Ou muitas vezes perguntar para a pessoa, Mariana, eu sei que você que iniciou esse processo comigo, mas se não for com você, existe outra pessoa que eu posso seguir esse processo de cotação que você acredita ser a mais adequada? Aí você pode tentar ir para outra pessoa. Então esse espaçamento ele é importante e esse contexto também ele é importante. Legal. Fechado, pessoal. Então, atendimento via WhatsApp, importantíssimo você ter essas estruturas prontas para que você não perca tempo a cada contato com o cliente, você precise ficar desenhando esse processo do início. Tanto a contorno de objeções, tanto a mensagens de follow-up, tanto a mensagens de apresentação, quanto mais estruturado possível e quanto mais adequado possível isso tiver, sem perder a personalização, mais efetivo vai ser. Eu vou deixar aqui, Yara, tem aqui o link do grupo do WhatsApp, tá? Dentro do grupo do WhatsApp, hoje já tem mais de 350 empresários do nosso segmento. Eu vou deixar aqui todas essas mensagens lá dentro do grupo, no material que a gente manda documentado a cada aula. Também aqui, Yara, tem o link também da PrimeBid, caso você queira conhecer a PrimeBid Leads, ou o Search, que é a nossa ferramenta onde você pode aparecer para mais compradores, e também o Leads, onde você pode participar de mais cotações. Também tem o link aqui para você se inscrever, curtir aqui o vídeo caso você tenha gostado. Se você não gostou, não faça nada, nem comente. Mas se você gostou, comente aqui, se inscreva e clique aqui no botão curtir. Fechado? Valeu, pessoal. Até a próxima segunda-feira no ABC do Growth. Valeu!